Estamos de volta com mais uma edição do nosso Producast, sempre trazendo, né, Bruna, informações relevantes e importantes para você que acompanha os nossos episódios. E como a gente sempre fala aqui, é de uma linguagem simples, descomplicada, para que a pessoa que, assim como eu, que não entende muito ou praticamente nada do agronegócio, também tenha um conhecimento, o acesso a esse conhecimento que é extremamente importante. Hoje a gente está recebendo aqui o William da Latina Seeds e aqui na bancada, a Bruna mais uma vez. Seja bem-vinda, Bruna. Muito obrigada, Barella. Agradeço também a presença do William nesse podcast sobre o sorgo, que esse assunto a gente não trouxe aqui ainda, por isso estou bem feliz. William, seja bem-vindo. A gente gostaria que você se apresentasse um pouco, falasse para quem nos acompanha nas redes sociais quem é o William, e aí a gente sim vai entrar no assunto do sorgo, que a gente está aí há quase 2 anos realmente para tratar desse assunto e chegou essa oportunidade. Tudo bem? Bem-vindo ao Producast. Excelente, obrigado pela oportunidade, parabéns aí pela iniciativa. Bom, eu sou o William Salva, eu sou formado em comércio internacional, sou técnico agrícola, eu atuo no agronegócio desde 1997, a minha atuação sempre foi mais fora do Brasil do que dentro, mas estamos aqui no Brasil com o projeto Latina Seeds há 7 anos. Agora, dia 20 de julho, fez 7 anos que nós estamos fazendo os trabalhos de melhoramento, seleção, desenvolvimento genético no Brasil, especialmente com foco em sorgo. Então, a Latina Seeds é uma empresa hoje focada e especialista na cultura do sorgo. Ok. William, quando a gente vê o sorgo plantado em algum lugar, as pessoas que são leigas, assim como eu, se perguntam para que é que ele serve e quais são as vantagens dele. E isso é muito interessante quando você traz isso, porque a cultura do sorgo, nós estamos aqui no sul, né? Estou aqui no Paraná, vocês estão aí em Santa Catarina. A cultura do sorgo, ele é uma cultura que nós aqui no sul, ela é muito recente para a grande maioria. Inclusive, quem é do agronegócio, quem já produz, planta soja, planta milho, planta trigo. Já tive casos de parentes nossos que, quando a gente fala do sorgo, eles perguntam se é sordo, e outros falam se é sogro, né? Então, realmente, o sorgo, ele está fazendo parte agora da nossa vida agrícola aqui no sul. No centro-oeste e na região mais a Minas, Goiás, é uma cultura que é mais utilizada, por ser uma cultura já de maior uso, principalmente para a questão climática. Então, para nós aqui, o sorgo realmente é uma novidade, tem uma infinidade de aplicações. A mais conhecida que a gente tem hoje, eu diria que é a produção do sorgo para a produção de grão, para a produção de ração. E se nós tivemos um grande mercado até 2007, plantava-se muito sorgo para grão, para ração. De repente, esse sorgo foi saindo do mercado. Outro grande uso da cultura do sorgo é para fazer silagem de planta inteira para servir aos animais, aos bovinos principalmente. O Nordeste usa também com caprinos, ovinos. E o pessoal fazia a técnica ou pegar verde, picava e fornecia para os animais, e outros que faziam silagem para os animais. Agora, nos últimos 7 anos para cá, com o advento do nosso ingresso no mercado, isso está tomando uma proporção maior em relação ao uso da cultura do sorgo. Então, nós temos hoje, assim, de conhecimento, 2 grandes usos. Ou é planta inteira para silagem, ou é o grão para ração. Eu gostaria de comentar outros benefícios que a gente tem no sorgo também. A pergunta que eu te fiz foi também baseada nisso, né? Qual é a vantagem de se plantar o sorgo? Porque essa é uma questão, a gente já entendeu, né? Que eles estão especificamente voltados para essas 2 atividades. Mas qual é a vantagem? Ele não é um produto de cobertura de solo, né? A grande vantagem do sorgo, vamos falar assim, o sorgo em si para o produtor. Então, nós tivemos aí nos últimos anos bastante pressão e aumento de novas doenças na cultura do milho. Nós tivemos também bastante novidades em relação a vírus. Então, nós tivemos aí a cigarrinha do milho, que é o que transmite o virose, que é o Dalbulus maides, que é um problema sério para o milho. Ele também é recente, temos aí 3 anos que está afetando a cultura do milho. Então, essa nova praga trouxe desafios e dificuldades para a cultura do milho. Somado a isso, nós estamos com uma instabilidade climática muito grande em relação ao clima e altas temperaturas. Então, nós temos períodos mais longos sem chuvas, nós temos atraso de chuvas e nós temos altas temperaturas. Isso a gente pode falar do Rio Grande do Sul ao Maranhão, do Acre à Bahia. Está acontecendo esse efeito
e podemos expandir isso para o resto da América Latina. Então, o sorgo, ele naturalmente é mais tolerante ao milho em relação a estresse hídrico e estresse de temperatura. Por quê? A origem do sorgo é a origem africana. Então, até por questão de origem, é uma cultura que tolera mais esses estresses de temperatura, estresse hídrico que vem acometendo o Brasil e a América Latina nos últimos 4 anos. O Rio Grande do Sul ficou 3 anos com grande problema de secas e teve agora esse problema com chuvas. Então, somado o clima às novas pragas, o milho ele tem sofrido muito desafio para atingir o teto produtivo para uma viabilidade econômica. Então, o sorgo ele entrou exatamente nesse segmento, principalmente na safrinha do Brasil. Ele pegou uma janela onde o milho estava sendo plantado fora do zonamento ideal, estava se arriscando na cultura do milho, arriscando produzir menos e não ter o retorno econômico. Então, o sorgo ele ganhou esse espaço dentro do planejamento da janela produtiva no produtor, seja para grão ou seja para silagem. Então, o sorgo está fazendo cada dia mais parte do planejamento agrícola do agricultor brasileiro. Certo, William. A próxima pergunta que eu ia fazer é justamente sobre essa abordagem. Se existe alguma região do país que o sorgo seja mais recomendado ou se ele tem a recomendação, no caso, nacional. O sorgo, na verdade, ele está dentro, ele precisa se conectar mais com a cadeia industrial e a cadeia consumidora. Então, o sorgo ele pode ser cultivado hoje de norte a sul, leste a oeste. O que ele está ocupando são os espaços de janelas que são de direito dele. Então, vamos pegar, por exemplo, no centro-oeste, o Goiás planta praticamente metade de todo o sorgo granífero do Brasil. Mas por que ele planta metade? Porque ele achou um espaço da janela produtora dele ali, sorgo-grão, na janela onde o milho era risco. Mas por que planta-se tanto sorgo no Goiás? Porque a agroindústria já está acostumada a comprar esse grão para a formulação de ração. Então, ali cresceu muito. O estado que agora vai crescer muito também o sorgo vai ser os estados onde estão com as usinas de etanol de milho também se habilitando para fazer etanol a partir do grão do sorgo, que gera um DDG também, assim como o milho. Então, as indústrias comprando, o produtor vai produzir, vai plantar. Então, por exemplo, por que o Rio Grande do Sul hoje não tem uma grande área plantada de grão de sorgo? Porque as indústrias ainda não estão comprando no volume que deveriam comprar para a substituição do milho. Então, a partir do momento que a indústria começar a olhar mais para o uso do grão do sorgo, a tendência é um aumento de produtividade. Como, por exemplo, a gente tem região ali na divisa do Uruguai, da Argentina com o Rio Grande do Sul, no mais ao oeste, e tem uma faixa ali que é muito quente, tem picos de estresse hídrico ali, de falta de chuvas, que o sorgo seria uma excelente janela produtiva ali para eles. Então, existem regiões, a divisa lá com o Uruguai também, nos Pampas, existem ali a rotação de soja com sorgo poderia ser feito, sem contar a questão da silagem, né, que a silagem pode ser plantada o ano inteiro, você pode plantar ele, ou seja, em paralelo, planta o milho nas melhores áreas e planta o sorgo nas áreas de maior desafio, porque o sorgo ele suporta o maior desafio, inclusive de alumínio no solo, de fertilidade, de clima. Então o sorgo ele tem que entrar no planejamento forrageiro também, do produtor de leite e de carne. Por quê? Hoje, quando eu pego uma propriedade rural produtora de leite, ele tem 100 vacas em ordenha, ele tem outras 100 vacas que não está dando leite. E se ele estiver dando silagem de milho para todos esses animais, ele está gastando pelo menos 40% mais com energia do milho, que não precisaria estar gastando. Ele poderia estar dando uma silagem de sorgo. Então, se ele fizer um bom planejamento forrageiro, sorgo e milho no verão e no inverno, ele vai conseguir reduzir muito o custo de produção. Isso, a cada dia mais, os produtores estão entendendo. Você vai para o centro-oeste brasileiro, no Goiás, por exemplo, Minas, Vale do Araguaia, existe muita gente que produz confinamento, que já está fazendo produção de sorgo para sequestro de bezerros, que a gente chama, e alimentação de reprodutoras, justamente com foco em redução de custo. Por quê? Está num ambiente que é muito desafiador produzir silagem de milho. Então, ele vai dar silagem de milho para uma categoria animal que não precisa daquela energia, entendendo que o sorgo ficou a melhor alternativa. Então, já está sendo muito utilizado o sorgo para alimentação animal. Então, o sorgo vai ganhar muito espaço onde ele quer que ele passe. William, falando um pouco mais sobre essa parceria que a Latina Seeds tem com a Produce, de que forma essa parceria fomenta resultados melhores para o produtor?
Eu acho que é através da disponibilização de híbridos de sorgos graníferos e forrageiros com alta aptidão de produtividade e adaptabilidade, porque todos eles são sementes híbridas, com seleções genéticas feitas nessa faixa realmente tropical aqui na América Latina, e todo um melhoramento genético voltado para maior sanidade e tolerância a pragas, e adaptabilidade à nossa faixa tropical e subtropical no Brasil. Então, quando eu tenho essa parceria da China Seed Produce, a Produce está levando aos seus clientes o que há de melhor na cultura do sorgo, mas não só em semente, vem também toda uma tecnologia de informação embarcada. Por quê? Nós temos a informação para o uso correto do ponto de corte, para o uso correto da silagem, explicamos essa questão de categorização animal para redução de custo, um planejamento forrageiro que envolve milho, envolve sorgo, envolve braquiárias, envolve pânicos. Nós temos a técnica hoje desenvolvida de consorciação de sorgo com braquiárias e com pânicos para a renovação de pastagens, onde a gente consegue comprovar tecnicamente o uso consorciado, o retorno econômico desse investimento é muito mais rápido do que fazer uma renovação somente com o capim, com a braquiária, com o pânico. Então, a Latina pesquisa muito também na solução de como fazer, não só no produto, mas também o como fazer. Somos das poucas empresas que têm dados hoje de como utilizar corretamente o sorgo para bioenergia, para queimar em caldeira. Porque as usinas de etanol de cana queimam o bagaço para fazer energia. E a usina que faz o etanol do milho, o que ela vai queimar? Está queimando o cavaco, mas o cavaco no Centro-Oeste está cada dia mais escasso, porque concorre com toda a cadeia industrial. E nós estamos hoje com o posicionamento de um sorgo para esse fim, para queimar em caldeira, gerar energia, num blend com cavaco. Então, nós temos esse trabalho também desenvolvido tecnicamente. Então, nós vamos ali no sorgo para ração, que são os sorgos graníferos, sem tanino. A indústria não quer sorgo com tanino no Brasil, porque vai para a indústria de aves. Então, nós temos ali, para suíno também, não vai, então tem que ser um sorgo granífero sem tanino. Tem que ser um sorgo granífero que possa ser consorciado com braquiária para usar em consorciação no inverno. Sorgos forrageiros de alta performance. Nós temos lá o sorgão gigante, que tem produzido muitas toneladas de massa verde com ótima qualidade para o produtor. Então, quando existe essa parceria Latina Seeds e Produce, a Produce está levando para o seu cliente o que há de melhor em tecnologia de sorgo. Com relação principalmente, né, ao acesso dos consultores lá na ponta, em todo o Brasil, conseguirem levar, né, oferecer para o produtor deles, e também ressaltando a questão da informação. Todas as quintas-feiras nós temos a nossa Uniproduce. Na semana passada o William e o colega dele participaram e forneceram para os nossos consultores um treinamento aí de quase 2 horas sobre o sorgo, né? Um treinamento que fica disponível depois na nossa plataforma de treinamento, aqui o podcast também. Então, quem quer saber sobre o assunto, quem quer vender sobre, tanto aqui no podcast quanto na Uniproduce, é uma verdadeira aula, né? A pessoa consegue sair especialista nessa cultura. Então, essa também é uma grande vantagem da parceria, né? Isso mesmo. E com a informação, os consultores da Produce vão conseguir fazer com que o produtor, o cliente Produce, consiga produzir mais, dentro de custos interessantes também. E é isso que importa, o produtor ganhar. O produtor ganhando, todos nós ganhamos. E é isso que a gente... né? Resultado para todo mundo. Nosso foco é isso mesmo. Resultado e possibilidade. Com certeza. E, William, como a gente faz para medir a produtividade do sorgo? A gente sabe as unidades de medida aí para o milho, né, que é muito comparado aí ao sorgo, mas como a gente mede a produtividade do sorgo? Bom, vamos lá. Então, quando a gente fala de sorgo granífero, nós medimos a produtividade em toneladas de grão. Hoje, os híbridos de sorgo, eles já estão entregando tetos produtivos em toneladas. Vamos falar aqui um cenário muito ruim, desafiador, com clima, com baixo investimento. No inverno, nós temos áreas de sorgo sendo colhida aqui de 2.500 quilos por hectare, mas temos áreas também sendo colhidas de 7.200 quilos por hectare. Ou seja, existe potencial produtivo em grão de sorgo para o produtor que busca inserir no seu planejamento produtivo o grão do sorgo como uma opção dentro do seu planejamento. Nós já temos produtores, inclusive, que estão buscando produzir grão de sorgo no verão, que não é muito comum. O comum é no inverno, mas estão produzindo no verão por quê? Porque não conseguiram produzir grãos de milho no verão passado, por causa do clima, por causa da seca, por causa da cigarrinha. Então, a gente consegue comparar que o sorgo pode produzir
tanto quanto milhos em áreas de desafio. Quando a gente vai para a silagem de sorgo ele é medido como milho. É toneladas de massa verde por hectare, e aí depois faz o cálculo de massa seca, que é o que importa, no final é a tonelada de massa seca e massa verde por hectare na silagem. Então nós temos sorgos hoje aí produzindo de 65 a 120 toneladas de massa verde por hectare, ou seja, é um volume de produção muito grande que jamais foi visto na agricultura brasileira. E é possível medir a chegada desse produto no mercado, William, e a gente identificar se nessa balança ainda esse número é positivo, é negativo, tem mais espaço para crescer. Qual que é a medida para esse tipo de processo? Muito espaço. Quando a gente olha para o sorgo grão ele vem crescendo assim, com uma velocidade muito grande. Então nós saímos ali de 4, 5 anos atrás de 300 mil hectares para 500, para 600. Safra passada nós batemos 1 milhão de hectares de área plantada de sorgo granífero, e essa safra nós estamos acabando de compilar um dado aqui que nós estamos cruzando entre Conab e IBGE, mas já apontamos 1,3 milhão de hectares de sorgo granífero plantado no Brasil. Os dados para medir o crescimento de sorgo granífero é possível, porque nós temos IBGE cruzado com Conab, porque é por tonelada produtiva. Quando a gente vai para sorgo, para silagem, não existe uma contabilização hoje exata em relação à área cultivada, mas nós calculamos aqui entre 0,8 a 1,5 milhão de hectares plantados já de sorgo forrageiro no Brasil, e crescendo. Nós estimamos que em 2026 nós vamos chegar perto, entre sorgo granífero e forrageiro, já com contabilizações, dos 3,5 milhões de hectares de área plantada de sorgo. Isso sem tirar o espaço do milho e sem tirar o espaço de nenhuma outra cultura. Ou seja, o sorgo está crescendo dentro de um espaço que a ele lhe pertence. Tanto que nós conseguimos conquistar nos últimos 5 anos zoneamento agrícola para sorgo grão no Paraná que não tinha, e em vários estados do Brasil que não tinham zoneamento para ter seguro agrícola de sorgo granífero. E nós conquistamos também o zoneamento para sorgo forrageiro, que não existia também. Então hoje nós temos zoneamento para sorgo forrageiro, para sorgo granífero, que possibilita o seguro agrícola. Então, o produtor, ele hoje conta com a possibilidade de fazer seguro de sua produção de sorgo. Isso foi uma conquista ocorrida nos últimos 5 anos também. Tá certo, William. É um assunto que é relativamente até novo, né? Não que o produto seja novo, mas o assunto é novo. E a gente jamais esgota as nossas possibilidades de conversar sobre o tema. Nós também temos o episódio do Uniproduce disponível lá, né, para os nossos consultores, nossos parceiros. E a gente te agradece muito a tua presença aqui e disponibiliza para as suas considerações finais. Excelente, agradeço muito a oportunidade. Nós estamos felizes de ver que o sorgo está ocupando um espaço dentro do planejamento agrícola, da agricultura e da pecuária. Realmente é uma cultura diferenciada, única no mercado. É uma cultura que não recebe hoje o aporte de biotecnologia transgênica. Então, se eu busco produzir um grão livre de transgênicos, esse grão de sorgo possibilita isso. Não há previsão legal de ter transgenia em sorgo, então é uma cultura que vai ocupar muito espaço dentro de um espaço que a ele lhe pertence, sem tirar espaço de outras culturas. Ou seja, o produtor brasileiro ganha mais uma cultura para trabalhar o seu planejamento produtivo com rentabilidade, que é, afinal, o que importa para todo mundo, prosperidade. Tá certo, então. E Bruna, a gente também tem disponível nossos canais para sanar mais dúvidas sobre o assunto, né? Com certeza. Como a gente falou antes, é um conteúdo bem extenso, que rendeu bastante. Na Uniproduce o pessoal perguntou muito, e por isso que o episódio foi longo. Então lá, a gente consegue no YouTube, né? No canal da Produce está liberado para todos um conteúdo bem completo com o William. Então quem tiver, né, quiser procurar através das nossas redes sociais, tem acesso também a esse conteúdo. Tá certo, então obrigado mais uma vez por dividir a bancada comigo aqui em nosso podcast. Obrigada. Próxima semana teremos um novo conteúdo também. Obrigado, William. Continue seguindo a gente nas nossas redes sociais. Lembra que lá no YouTube você pode ativar o sininho para receber as nossas notificações toda vez que tiver conteúdo novo lá, e seguindo também a gente em todas as nossas redes no @Produce Oficial. Tá certo, então. Até o próximo episódio.